E aí, o que que vem? Rei de espadas. O rei de espadas, ele pede pra gente assumir uma posição mais racional diante das coisas. No sentido de eu não ficar floreando como as coisas são. Olá, Leão! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mandrisa e esse é o Mandrisa Tarot. Para essa semana, o que a gente vai ver é tudo sobre desenvolvimento pessoal. Ou seja, aquilo que a gente precisa olhar pensando em como as coisas estão na nossa vida e o que a gente precisa pensar, fazer, revisitar para que as coisas consigam fluir melhor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativando as notificações pelo sininho para não perder nada do que eu posto aqui no canal. Inclusive, já deixa o seu like, assim a comunidade começa a crescer. Minha agenda de leituras está aberta. O site, com todas as informações sobre como as leituras funcionam, os valores e a entrega, está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, bora lá? Então, como que vai funcionar, Leão, para esse momento aqui agora? Como sempre, eu vou usar 4 baralhos. 2 de tarô, 2 de oráculo, tá bom? O primeiro de tarô que a gente vai usar para esse momento vai ser o clássico Rider-Waite-Smith, ok? Para clarificação desse tarô, a gente vai usar o Black Tarot. O primeiro de oráculo que eu vou usar vai ser os Insights Celestiais. E, no final, o Oráculo dos Orixás. Gosto muito das mensagens desse oráculo. Então, a gente vai começar com uma mensagem inicial dos Insights Celestiais, considerando que é uma leitura sobre desenvolvimento pessoal. Então, o que Leão precisa saber, num primeiro momento, quanto à questão do desenvolvimento pessoal? Pensando na vida agora, as coisas como estão, no modo geral, assim, trabalho, dinheiro, amor. Intense feelings. Suas emoções estão mais fortes do que o normal atualmente. Você tem experienciado uma onda de intensidade emocional? Permita-se sentir e expressar essas emoções. É libertando-as que te trará paz. Então, se você está se sentindo com muitas ideias, muitas emoções, muita coisa está acontecendo, a melhor coisa que você pode fazer é sentir essas emoções. A gente geralmente tem o costume de ficar segurando tudo para si, só que isso não ajuda muito, ok? Muitas vezes, quando a gente para se perceber, entender essas emoções, no primeiro momento, assim, sentir. E aí depois tentar pensar, tá, o que eu tô sentindo e por que eu tô sentindo isso? Geralmente esse processo que vai trazendo mais clareza. Mas vamos tentar entender por que dessas emoções intensas aqui, o que tá acontecendo na vida de Leão para ter tanta intensidade. Não que vocês já não tenham, né, Leão? Vamos ser sinceros, que vocês já têm bastante. Mas por que necessariamente nesse momento? Vamos ver com o tarô o que está acontecendo. Primeira carta que a gente tem, 10 de espadas. Ok, tá. Depois a gente tem 8 de espadas. Tá dialogando completamente com o que acabou de sair aqui. Rei de espadas, meu Deus! Aí a gente tem rainha de copas. O papa. E fundo do deck, a gente tem 10 de ouros. Muito bem. Muito legal, muito bom. Bom, 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 bom. Vamos já clarificar com o Black Tarot? Mas assim, eu já consigo dizer que tem um emocional muito forte sendo preso pela racionalidade aqui. 10 de espadas, 8 de espadas, rei de espadas, rainha de copas, o papa e 10 de ouros. Clarifica, confirma e ou expande, por favor, essas cartas para mim. Clarifica, confirma e ou expande 10 de espadas, 8 de espadas, rei de espadas, rainha de copas, o papa e 10 de ouros, por favor. Clarifica, confirma e ou expande. Então, embaixo do 10 de espadas, os enamorados. Isso pode estar relacionado a uma questão de amor aí para alguns. Embaixo do 8 de espadas, 4 de copas.
a insatisfação emocional. E é muito engraçado como essas duas cartas têm a ver com pessoas se sentindo presas. Rei de espadas, 9 de espadas. Olha o que eu tô falando sobre a questão da racionalidade aqui, Leão. Embaixo da rainha de copas, 2 de copas. Com certeza tem a ver com amor. Alguma questão de relacionamento aí, super. Embaixo do papa, Ás de espadas. E embaixo do 10 de ouros, nós temos 2 de espadas. Bom, então vamos lá. Relembrando, energia inicial, sentimentos intensos. Então aqui falou, né? Se você tá se sentindo com uma intensidade emocional muito forte, tem sentido uma onda de emoções muito forte, a paz que virá disso é você deixar sentir e deixar ir. E aí a gente tem aqui, no início do tarô, 10 de espadas. 10 de espadas a gente está falando sobre finalizações que são difíceis, né? Então você chegou no ápice do naipe de espadas, e naipe de espadas a gente está falando do elemento ar, de racionalidade, de comunicação assertiva, mas a gente também está falando muito, então, sobre fala, sobre os pensamentos, né? E esse 10 de espadas aqui, essa pessoa fincada no chão, qual que é a ideia? Você aqui, ó, sem nenhum tipo de movimento, completamente cansado, cansada de todas essas espadas que você está sentindo. Seja por coisas que pessoas falaram, sejam por ações que foram feitas a você, seja pelos seus próprios pensamentos também. E eu digo isso porque, ao lado desse 10 de espadas, a gente tem um 8 de espadas, que fala sobre aprisionamento mental. Tá vendo como ela tá presa por fitas, assim? Inclusive, ela tá vendada também, mas não tem nenhuma espada perpassando ela, diferente do 10 de espadas, né? E ela, então, consegue ou ir pra frente ou ir pra trás. Eu tô espelhada, daí o meu movimento fica diferente aqui. Mas a questão é, ela consegue se movimentar dentro disso. Ela acredita que ela tá presa, mas ela consegue se movimentar. Então, o 8 de espadas fala sobre aprisionamento mental, porque, de novo, espadas, a gente tá falando do nosso mental, né? Então, esses pensamentos aqui, e que você tem sentido, não é uma questão só da sua cabeça, porque você está sentindo essa finalização. E isso aqui tem muito a ver com romance. Porque embaixo do 10 de espadas, a gente tem os enamorados. E uma coisa muito legal dessa carta dos enamorados, que é um arcano maior, inclusive, é que a gente, quando olha para os enamorados, pensa, a gente está falando sobre romance, sobre amor. Sim, estamos. Só que o signo que rege os enamorados é Gêmeos. E Gêmeos, signo de ar. Então veja que tá muito ajustado a energia como um todo aqui dessa leitura, Leão, com a questão do racional. E os enamorados falam muito sobre a questão de escolha. Então tem a ver com amor? Sim, mas sobre duas pessoas que se escolhem, apesar das questões da vida. Então é como se você se sentisse até um pouco traído ou traída por você ter feito a escolha dessa relação. Você fez por onde? Você suportou várias coisas. E essa escolha não veio do outro lado. Então, no campo amoroso, você está se sentindo assim, ó, sobrecarregado. Só que, e considerando que essa é uma leitura de desenvolvimento pessoal, então o que a gente precisa saber para a gente conseguir melhorar a energia e o fluxo da nossa vida? A questão é que a partir dessa dor, desse 10 de espadas, que tem a ver com esse lance do romântico, você então está se sentindo preso, revisitando essas conversas, revisitando as mensagens que foram mandadas, olhando para trás, para tudo que foi feito, tudo que foi dito, e está se sentindo preso, angustiado dentro desses pensamentos. E isso está trazendo o quê? Uma grande insatisfação emocional, porque 4 de copas fala sobre isso. E aqui nesse deck eu acho muito legal que a figura humana ali, ela tá presa dentro dessas 4 copas, tá vendo? Então é como se ela não conseguisse sair, essa insatisfação emocional chega a ser até sufocante. E é por isso que eu tô dizendo que faz todo sentido com isso. Então não só você tá se sentindo preso racionalmente, revisitando todas essas mensagens, como e mensagens e falas, enfim, sabe quando a gente fica revisitando todas as coisas? E isso tá trazendo essa insatisfação emocional. Sabe? E aí, o que que vem? Rei de espadas. O rei de espadas, ele pede pra gente assumir uma posição mais racional diante das coisas. No sentido de eu não ficar floreando como as coisas são. Eu olhar para os fatos
de forma verdadeira. Isso acontece muito, né? Principalmente quando a gente termina um relacionamento, a gente tende a, num primeiro momento, revisitar muito mais as coisas de uma forma que eu fico até realmente floreando, né? Parece propaganda de margarina. Antigamente, né? A gente falava, ah, é propaganda de margarina. Que eu deixo as coisas muito mais bonitas do que elas de verdade eram. E aqui o Rei de Espadas vem pedindo assim, amore, você tem que olhar para isso de uma forma racional. Inclusive, tentando ser o mais justo possível com a forma como você tratou a situação e foi tratado, ou tratada. Porque embaixo desse Rei de Espadas, a gente tem um 9 de Espadas. Tá vendo a angústia e a ansiedade dessa figura aqui? Então ela fica pensando tanto nesses pensamentos, e que, de novo, é a progressão do 8 de espadas, desse aprisionamento, com isso chega a levar ao quê? Eu não consegui dormir, eu não consegui ter controle sobre os meus pensamentos, eu fico presa naquilo, revisitando, porque é uma grande dor que foi causada aqui, né? E aí, ter o Rei de Espadas bem em cima disso é o quê? Pedindo para você começar a clarificar as coisas, a não ser deixada se levar por todo esse fluxo de pensamento que te deixa nessa ansiedade, que te deixa nessa angústia. Precisa ter uma limpeza, um corte desses pensamentos. Isso é muito, muito difícil, né? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, Comer, Rezar e Amar, e é uma fase ali, um momento do filme que é muito legal quando ela tá na Índia, ela tá, acho que tipo num retiro, e ela tem um diálogo com um personagem muito bonito em que ele fala assim: se você conseguisse jogar essa energia toda que você tem para limpar os teus pensamentos, cara, ia fazer uma diferença gigante na sua vida. Então, o Rei de Espadas vem falando muito isso. Não é necessariamente sobre você se fechar para o amor ou para as outras coisas, no sentido de ficar rancoroso, rancorosa por essa dor que foi causada, entende? Mas é no sentido de, pera, se é o meu racional que está tão bagunçado e que isso que está causando esses sentimentos intensos, então eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso promover essa limpeza, essa organização. E para isso, eu preciso assumir essa postura de liderança. Eu detenho o poder sobre os meus pensamentos, ok? Eu detenho o poder sobre os meus pensamentos. Isso é muito importante, tá? Não quer dizer que o processo seja fácil, eu entendo isso. Porque aqui falando assim, ó, Leão, você tem que fazer isso daqui, tá? Só que você sabe o quanto isso te dói. Você sabe o quanto você tá revisitando e pensando e às vezes tentando se distrair com outras coisas, mas esses pensamentos voltam e tal. Não tô dizendo que seja fácil, mas a questão é, tenha força mesmo, continue o caminho, entende? Você precisa assumir essa posição de Rei de Espadas. Porque, olha que bonito, Rainha de Copas é aquela que mais nutre. E no clássico, inclusive, no tarot clássico, olha que bonito a copa dela. É a copa mais adornada, é a copa mais diferente que a gente tem das copas no Rider-Waite-Smith. Porque ela entrega aquela copa mais bonita, ela nutre, ela cuida. Pensa naquela pessoa, inclusive nessa situação que você passou aqui, que você recorreu a alguém e essa pessoa super te nutriu, não te julgou no primeiro momento, que você pôde simplesmente chorar as pitangas sobre tudo, e a pessoa, não, realmente, essa pessoa aqui, essa outra que te causou isso, muito tosca, lá, sabe? Essa é a energia da Rainha de Copas. Então, você precisa clarificar e organizar esses pensamentos para conseguir nutrir os seus sentimentos, entende? A gente tem que entender que o racional com o emocional não precisam ser inimigos. Eles podem andar em conjunto, tá? Então, quando você consegue organizar esses pensamentos, o seu emocional vai fluir muito, se acolha, principalmente porque se a rainha de copas é aquela que acolhe, você precisa acolher esses pensamentos, esses sentimentos, não ficar brigando com eles, tá? Até porque depois a gente tem embaixo dela 2 de copas. E é muito significativo a gente ter tanto 2 de copas quanto os enamorados aqui. Por isso que eu tô dizendo que com certeza tem a ver com romance, tá? Mas esse desenvolvimento pessoal aqui seu, Leão, é sobre isso, você conseguir acolher esses pensamentos. E a entender a reciprocidade das coisas. Por isso que eu tô dizendo que esse rei de espadas aqui não é para você se fechar, porque logo em seguida dele eu tenho rainha de copas. Não é para você se fechar num ponto de, então agora eu não quero mais saber de nada, tal. Não. É para você ter essa lógica do rei de espadas de conseguir organizar esses pensamentos que estão no 8 de espadas, no 9 de espadas, causados pelo 10 de espadas.
E entender que as relações, as realmente saudáveis, elas são recíprocas. E recíprocas não quer dizer que tem que ser entregues na mesma intensidade. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu moro com alguém, tá? E aí eu tô muito sobrecarregada no trabalho. Eu, inclusive, falei isso no último vídeo de Virgem e de Aquário também, na questão de amor. Porque saíram cartas meio parecidas. E eu falava, assim, da questão da reciprocidade, né? Vamos dizer que eu moro com alguém, e aí eu tô muito sobrecarregada no trabalho. E aí eu não tô mais conseguindo dividir as tarefas de casa com a pessoa com quem eu moro. A pessoa com quem eu moro, vendo que é uma fase, não é porque necessariamente eu tô deixando de cumprir com o acordo, ela olha e fala assim, beleza, a Mandrisa tá um pouco sobrecarregada aqui, eu vou ajudar nesse outro lado. Porque, eventualmente, quando a outra pessoa também passar por uma dificuldade e eu tiver mais de boa, eu vou conseguir ajudar. Isso é reciprocidade. Então, não é necessariamente a gente entregar no mesmo nível, mas é a gente conseguindo fazer concessões sem se anular, mas conseguindo fazer concessões de acordo com a realidade da vida. Porque a vida não é uma parada simples, sabe? Tipo, primeiro eu organizo isso para fazer aquilo. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, ok? Então você precisa se acolher. Você precisa parar de brigar com esses pensamentos, de se culpar porque você está revisitando essas coisas. Porque se é um 10 de espadas, pensa, a gente está falando aqui intensidade de sentimentos e a gente tem um 10 de espadas, então não é pouca coisa essa mágoa, sabe? Inclusive, a gente fala muitas vezes sobre, tá falando disso, supera. Eu acho isso tão feio. Por quê? Só a pessoa que passou sabe dizer o quanto aquilo dói. Eu acho que superar é quando a gente finalmente consegue fazer as pazes com aquilo que aconteceu, no sentido de eu entendi o que aconteceu, eu consegui digerir o que aconteceu, e eu não vou negar, fingir que aquilo nunca rolou, mas eu não vou deixar com que aquilo exerça a mesma influência na minha vida atual como acabou tendo de impacto no momento que aconteceu. Entende o que eu quero dizer? Porque se a gente nega que aquilo de fato magoou, que aquilo de fato machucou, a gente inclusive não está honrando a nossa própria história. E aí a gente está fazendo o quê? A gente não está acolhendo os nossos sentimentos, a gente não está acolhendo os nossos pensamentos. E para quê? Para caber em certas relações, tem que ser recíproco. Inclusive dessas amizades, da família, do social, quando você passa por uma questão amorosa, ok? Claro, a gente não vai ficar eternamente chorando pelo leite derramado, né? Mas a gente também tem que entender o quanto dói. A questão é, uma vez que você consegue nutrir esses sentimentos e organizá-los com a Rainha de Copas e o Rei de Espadas, você vai conseguir perceber muito mais as situações que você passou dentro dessa relação que não foram recíprocas. Você consegue perceber melhor esses sinais. E aí você revisita o quê? Os seus valores. Porque o Papa, ele é aquele. Quem que ele é, né? Ou o Hierofante, dependendo do deck. A gente está falando sobre. Inclusive a energia de touro, e a gente começou o momento de touro agora, né? A gente entrou em touro. A gente está falando sobre tradição. O Papa, ou o Hierofante, é aquele que representa Deus ou a figura divina na Terra. Então ele é o responsável pelos ritos sagrados, por continuar com as crenças para as novas gerações, em explicar a importância desses dogmas, dessas crenças, assim, sabe? E às vezes vai falar, sim, sobre crenças limitantes. Então eu acredito que quando você faz essa organização aqui, com Rei de Espadas e Rainha de Copas, você começa a revisitar quais são os meus valores. O que eu acredito, e até numa questão, de novo, amorosa, porque Papa também, quando a gente está falando de amor, a gente fala sobre união que é sagrada, a gente fala sobre, às vezes, oficialização, é uma possibilidade, tá? Então aqui você olha para esses valores, você começa a revisitar, e por que eu digo revisitar? Porque embaixo dele eu tenho um as de espadas. E as de espadas eu estou falando de inícios ou reinícios, em que eu estou muito mais voltado racionalmente, intelectualmente. Então, convites são feitos, espaços novos, pessoas novas que vão nutrindo esse seu intelectual, esse seu racional. E que faz todo sentido, porque a gente já viu aqui que você precisa adotar essa postura de rei de espadas para organizar esses pensamentos, ok? Quando você conseguir fazer isso, o que a gente tem aqui? 10 de ouros. Olha que lindo, Leão. 10 de ouros é onde eu tenho a maior prosperidade possível em tudo aquilo que é material, em tudo aquilo que é importante.
financeiramente e materialmente no sentido, assim, de construções que eu tenho com base sólida, tá? Coisas que eu consigo criar, construir, que vão perpetuar, ou seja, legados para o futuro, entende? E embaixo dele tem o quê? 2 de espadas. Então, assim, para você chegar nesse 10 de ouros, passando por esse processo aqui de autoanálise, de conseguir acolher, parar de brigar com esses pensamentos, mas também organizá-los, revisitar quais são esses valores, essas crenças, entende? E olhar para isso de um jeito racional, sem ficar floreando as coisas. Você vai se ver assim, tá, então qual que é a escolha? Para onde eu vou? Como que eu me posiciono agora que eu tenho esse conhecimento? Ok? Porque o que eu quero atingir é esse 10 de ouros. Eu quero atingir essa plenitude, esse bem-estar material, entende? Até comigo mesma, tá? E o 10 de espadas fala às vezes que a gente fica adiando uma decisão porque eu preciso lidar com coisas que não são muito fáceis. Só que aí que tá. Para a gente conseguir atingir aquilo que a gente quer, ou seja, pensa que o 10 de ouros é aquilo que você quer atingir, aquilo que você visualiza para sua vida como uma vida próspera. Você vai precisar encarar o que é necessário de escolher para você mesma, para você mesmo, entende? Sobre o seu posicionamento quanto a isso daqui, ok? Nossa, achei muito forte, mas assim, muito bonito também. Muito bom. Vamos então com o oráculo dos orixás para mensagens finais. 3 mensagens, por favor, para Leão. 3 mensagens, por favor. Que complementem, que confirmem, que expandam, por favor. Para Leão. Ai, eu acho tão bonitinho, inclusive, que é quadrado. Então vamos lá, primeira mensagem para Leão. Yansan ou Oya. E eu acho isso muito, muito legal. Porque Yansan, ou Oya, depende se é Umbanda ou Candomblé, né? A gente fala sobre movimentação. Ela tá ligada aos ventos, ao movimento, à tempestade, sabe? De não se calar e ao mesmo tempo de se movimentar. E vento, ar, no tarô, a gente tá falando o quê? Sobre espadas. Vou ler a mensagem para vocês. Mudança e transformação. Não tenha medo de se arriscar e mudar de direção caso julgue necessário. O velho tem que sair para que entre o novo. Encontre em sua essência a garra e a coragem necessárias para vencer na vida e alcançar os objetivos almejados. O que eu falei aqui sobre esse 10 de ouros? Dos objetivos que você tem, mas que você precisa fazer as escolhas. Por isso que eu gosto de tarô e de oráculo. Aqui a mensagem. Eles se complementam de uma forma muito bonita, né? Então lembra, mudança e transformação. O que mais que a gente tem para Leão? Marinheiros, limpeza e harmonia. Promova uma limpeza em suas emoções. Ai, gente, ó. Promova uma limpeza em suas emoções e haja diretamente na essência do que causa a dor e a angústia. O que eu falei aqui sobre esse 9 de espadas? É das águas que a vida surge e são elas que limpam tudo. Tome um banho de mar, se possível, pedindo essa limpeza. Procure o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas da sua vida. Inclusive revisitando esses valores, ok? E assim, ó, fazendo isso, ó, com equilíbrio e harmonia. Então eu olhando para as coisas como elas são. E a última mensagem, o Xumaré. Transformar é crescer. Receba a bênção do arco-íris. A transformação faz parte da vida. De novo falando sobre transformação, tá? Aceite ser quem você é e aceite transformar-se em quem você deseja ser, pois esse também é você. Afaste-se das intrigas e valorize as fases de introspecção. Leão, eu acho que eu nem tenho mais o que falar porque a leitura ficou extremamente amarradinha e muito clara. Essa mensagem aqui sobre a questão de transformação pessoal que vem a partir do amor e tudo mais, sabe? Eu tenho certeza que se você conseguir colocar em prática, e leve um tempo, revisite esse vídeo de novo, sabe? Coloca nos salvos ali, coloca assistir mais tarde, assista, reassista, porque às vezes a gente recebe umas mensagens que a gente olha e fala, nossa, isso fez muito sentido.
E aí, conforme os dias vão passando, a gente, eu quero voltar para aquilo, porque eu sei. Eu lembro que a Mandrisa falou alguma coisa sobre isso. Volta no vídeo, assiste de novo. Isso é uma coisa legal de estar aqui no YouTube, que você pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Era isso que eu tinha para vocês. Espero que tenha ajudado, espero que tenha ressoado com a energia de vocês, com o momento de vocês, porque no final das contas, o meu intuito com tudo isso daqui é de ajudar o próximo, tá bom? Comenta aqui no vídeo o que você achou, se fez sentido, se foi legal, se a explicação é bacana. Se você gostou da forma como eu fiz a tiragem, lembra, a minha agenda tá aberta, tá na descrição do vídeo, o meu site, onde tem todas as informações de como funciona uma leitura comigo. Deixa o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas que também às vezes precisam receber essa mensagem. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever, porque vai ter mais vídeo vindo por aí, tá bom? Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo.